bem, professores e professoras? Chegamos à 10ª lição desse trimestre e o título é Pedro é salvo das águas. No final da nossa lição, as crianças deverão entender, a diferença entre orgulho e humildade e sentir então o desejo de ser humilde. Nessa primeira parte, conquistando a atenção, no nosso manual tem algumas sugestões. Uma delas, que é bem simples e vai chamar bastante a atenção das nossas crianças, é nós fazermos uma marcação no chão, seja com fita crepe, com corda, um giz, e mostrar para as nossas crianças que nessa marcação representa o caminho e todo ao redor significa o mar. Então a gente vai pedir que cada uma ande por esse caminho sem que elas pisem no mar, sem que elas coloquem os pezinhos ali no mar, apenas sobre a marcação. Então nós vamos ensinar para nossas crianças que é perigoso, Isso é perigoso, é difícil. Será que se elas estivessem verdadeiramente em alto mar, elas teriam medo de afundar? Será que se isso realmente acontecesse, delas caírem na água, elas pediriam ajuda? Então, essa história vem nos contando que uma pessoa, passou por momentos muito difíceis e perigosos no mar. Assim, vamos conquistar a atenção das nossas crianças para iniciarmos, então, essa bela lição. Apresentando a lição, nós vamos iniciar relembrando a lição passada, lembrando eles sobre a multiplicação dos pães e peixes. Logo quando tudo terminou, os discípulos e as pessoas, a multidão que estava ali ao redor, começaram então a comentar que poderia então coroar Jesus rei, porque ele era um Deus todo-poderoso, Na página 102, temos essa coroa aqui que a gente pode estar montando, Para a gente estar mostrando para as crianças. A gente pode usar ou mesmo dar para as nossas crianças. Mas os discípulos não entenderam a história, os milagres. Eles acharam que Jesus seria rei nesta terra. Então, eles ficaram ali querendo coroar Jesus como rei. Mas Jesus, ele quer ser rei do quê? Do nosso coração. A gente pode estar fazendo essa figura aqui no papel, no EVA, Todos, tem muitas irmãs aí, irmãos que têm muitas habilidades, Então, Jesus, ele quer ser rei sim, mas do nosso coração. Jesus, ele veio para exterminar com o pecado, Não para reinar aqui na terra, reinar no céu. E a multidão e os discípulos não entendiam que Jesus estava prestes a receber uma coroa o quê? De espinhos e não uma coroa para ser o governador dessa terra. Então, eles estavam com essa dúvida. Por que Jesus não tornaria rei? Ou então o desejo, de torná-lo rei? Começaram ali a discutir. Mas o que acontece? O tempo foi passando, o cansaço muito grande. Jesus então se retira para orar, mais uma vez buscar a presença de Deus. E os discípulos então entram no barco. E toda essa história, irmãos, a gente pode fazer gestos e expressões, para contar essa história. E no decorrer então da noite, já era tarde, veio um vento muito, muito forte. Jesus não estava com os discípulos no momento, ele tinha saído para orar. Logo escureceu, um vento muito forte, e os discípulos ali discutindo por que não coroar Jesus, como rei. E logo então o seu coração se encheu de dúvida, pensando, será mesmo ele ser o Filho de Deus? E logo Satanás aproveitou dessa situação, trazendo incredulidade no coração dos discípulos. Veio então esse vento muito forte e o barco começou então novamente a querer afundar. Mas logo eles lembraram de Jesus e Jesus de forma alguma esqueceu deles. Mesmo de longe Jesus estava os vendo, Como ele vê cada um de nós e sabe das nossas dificuldades. Então Jesus vendo toda aquela situação e os discípulos então se unem em oração e clamam a Deus por socorro. E quem vai ao socorro de Jesus em alto mar?
aliás, quem vai ao encontro dos discípulos em alto mar? O próprio Cristo, né? E ele começa a caminhar sobre as águas. E Pedro, né? Logo ali, naquela escuridão toda, ele pergunta. Primeiro ele se assusta, né? Achando que poderia ser um fantasma, o que seria, né? Andando sobre as águas, mas era o próprio Cristo. E essa história nós vamos então contar para nossas crianças com bastante ênfase, né? Fazendo gestos e expressões. E logo Pedro pede, então, para que, se realmente fosse Jesus, que ele pudesse falar. E ele ouviu a voz de autoridade de Jesus e o reconheceu. Então ele pede para que pudesse ir ao encontro de Jesus, e Jesus disse: então venha. E Pedro foi. Ele começou a andar sobre as águas como em terra firme, ao encontro de Jesus. Mas logo então veio uma onda, né? E tirou a visão dele ali, de Jesus, e ele olha para trás, para os discípulos que ficaram no barco, e sentiu-se então orgulhoso, sentiu-se melhor, né? O orgulho subiu-lhe o coração. E o que acontece? Ele começa a afundar e ele pede então ajuda, né? Jesus então tira ele ali na profundeza do mar. E o que nós vimos então? É que Jesus então diz para ele: homem de pouca fé, por que duvidaste? Porque por um minuto que seja nós desviar o nosso olhar de Jesus, nós estamos correndo o mesmo risco, né? Então ali Jesus salva e vai até o barco onde estão os outros discípulos, junto com Pedro, e ali todos então diz, né? Este sim, verdadeiramente é o Filho de Deus. Para o memorizando, nós temos a sugestão de fazermos gestos. É o Salmo 25:11, que é: os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor. Então a gente vai fazer esses gestos algumas vezes, falando o versinho bíblico. Logo em seguida, nós paramos de falar e fazemos só o gesto para que as crianças falem. Nós vamos fazer isso algumas vezes para que elas memorizem o verso. Lembrando de passar para as crianças que nós não somos melhores que ninguém. Nem os nossos problemas são maiores e sem solução, pois nós precisamos confiar inteiramente em Deus, Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, e Ele quer nos ajudar em todos os sentidos da nossa vida. Lembrando que orgulho e vaidade não provém do Senhor. Nós precisamos confiar somente em Deus, olhar somente para cima. Revisando, a sugestão é que nós enumeramos alguns papeizinhos e dê para as nossas crianças. Na página 106 do nosso manual já tem algumas perguntas prontas, preparadas sobre a lição sobre o assunto. Mas cada professor também pode estar preparando as perguntas de acordo com o que ele achar melhor. E a sugestão então é que nós ficamos de um lado e as crianças de outro e a gente diz: quem pegou a pergunta número 1? Aí você faz a pergunta. Se a criança acertar, você pede que ela senta. Se ela errar, ela vai se agachar e dizer: salva-me. Então aí você vai auxiliar a criança para que ela tenha a resposta que ela não deu conta de responder. Assim, até que todas participem e acertem aí as perguntinhas preparadas pela professora ou já as que já estão prontas no manual na página 106. No aplicando, temos uma sugestão bem dinâmica, onde nós vamos falar para as nossas crianças, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele não conseguia ver o tamanho do perigo, o vento forte, as ondas que estavam ali muito forte, trazendo grande perigo para ele e todos os discípulos. Mas quando ele olhou para trás, para os seus colegas ali, para os discípulos que estavam no barco, ele se achou o quê? Melhor do que eles, né? Ele se achou forte, por Jesus estar ali o conduzindo sobre as águas. E isso, então, fez com que ele afundasse. Então, hoje, nós temos que aprender
a sermos então humildes. Quando fazemos alguma coisa, não é por nós mesmos, é por Cristo e nunca acharmos melhor do que os outros. E a atividade aqui, bem dinâmica, chama-se humilde ou orgulhoso. Está na página 81 do nosso manual. Tem algumas frases que indicam quando é uma demonstração de humildade e quando é uma demonstração de orgulho. Então, a gente vai fazendo as perguntas. Se for uma demonstração de orgulho, as crianças vão agachar. Se for de humildade, elas vão ficar de pé. Uma das frases é assim, olha. Fiz um desenho na escola. O meu foi o mais bonito de todos. É uma demonstração de orgulho ou de humildade? Se for de orgulho, as crianças devem agachar. Vi o desenho do meu colega e eu disse, como você desenha bem, parabéns. Isso é uma atitude humilde ou uma atitude de orgulho? Então, as crianças devem ficar como? Em pé. Está várias frases, várias sugestões na página 81 para a gente estar aplicando na prática essa lição para as nossas crianças. Contando aos outros, temos também na página 82 do nosso manual, esta página aqui. Você pode imprimir e levar para as crianças, para que elas façam em casa, caso você não tenha o tempo suficiente, ou se você tiver o tempo suficiente, você pode também estar fazendo desta forma aqui. Com um palitinho, né, você vai colar atrás da gravura, fazer aqui, ó, na marcação da onda, com um palitinho assim, ó, o espaço para que Jesus possa caminhar. E aqui está Pedro, né, sobre o barquinho. Então, eu colei esta folha sobre outra para que eu pudesse fazer este movimento. Então, você pode estar levando ele prontinho dessa forma para as crianças ou levar ele assim, desse jeito, para que as crianças possam recortar e fazer tudo junto, dependendo aí do tempo, né? Lembrando que as crianças devem levar esse material para casa e incentivá-las a contar essa história para outras pessoas, né? Lembrando o motivo, porque Pedro afundou, né? E saber também que Jesus está sempre pronto a nos socorrer. E lembrar que tudo que temos de bom provém de quem? De Deus e não de nós mesmos, né? Que o Senhor nos ajude para isso.